está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda, 26 de setembro de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, minha gente, os aposentados estão desaposentando e trabalhando. Tem gente que nem se aposentou, já está trabalhando. Mas como é que para de trabalhar num país como o nosso? Como é que a pessoa pode dizer assim, não, agora eu vou ser aposentado e vou ficar de boa? Difícil, minha gente, mas tem um dado aqui, uma pesquisa curiosíssima do IBGE que aponta exatamente essa questão, a presença dos mais experientes no mercado de trabalho. Tem gente que diz, olha, esse povo tá ocupando o lugar dos mais jovens, hein? O mais jovem tá sem lugar no mercado de emprego porque os mais experientes estão lá. Os mais experientes estão dizendo, esse mais jovem aí, ó, que saúde, podia trabalhar em outra área, tá querendo atrapalhar a gente. Por outro lado, você vê o respeito que se deve ter com os mais experientes. Você viu que eu não falei idoso nem uma vez, né? Tô em respeito aqui ao pastor Luciano. Tô só falando experiente. Nós vamos tratar sobre esse assunto, o que a Bíblia nos ensina, como nós devemos tratar aqueles que nasceram antes de nós, alguns há muito mais tempo. Um vídeo, minha gente, olha que história impressionante. A menininha, numa loja de departamento, aparece gritando, chorando muito. A cena é gravada por um vídeo e aí vão lá para saber o que aconteceu, vão averiguar e descobrem que a mãe da menina estava tendo um ataque, resultado de uma overdose de drogas. E aí foram mexer na bolsinha lá de fralda. Vocês imaginam o que tinha na bolsinha de fralda daquela menininha, uma menininha novinha, 2 aninhos? Meu pai do céu. Adiantar o casamento para não cair em pecado, pergunta você, é errado? Olha, vou adiantar aqui a data para não dar, o negócio tá quente, adiantar essa data logo, o negócio tá quente. Amo o meu namorado, não vejo minha vida sem ele, apesar de não termos condições de nos casarmos, vejo que não há outra saída a não ser apressar as coisas. O que fazer quando já não conseguimos manter a pureza no relacionamento, hein? Ao mudar o curso normal das coisas, corremos algum risco? Existe um tempo padrão de namoro, gente. Padrão, tempo, noivado. Como ter a certeza de que teremos um casamento abençoado e feliz? Quero saber a sua opinião. É agora. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Leinha Mendonça, nossa querida pastora Léa Mendonça, cantora da MK, pastora auxiliar da Igreja Batista em Renovação Espiritual, Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. Bom dia, Leinha. Bom dia. Bom dia, JR. Bom dia a todo o povo de Deus que está nos ouvindo nesta manhã. É um caso, assim, muito bom da gente discutir, porque é um assunto muito atual. Aliás, eu acho que isso é um problema que sempre existiu. Essa dificuldade que se tem no namoro por causa das carícias, mas ao ler o e-mail dela, eu estava vendo, ela diz, eu amo meu marido, e aí meu namorado, e ela precisa saber se ele também a ama, ela precisa, pelo menos na convivência, ter um pouco dessa certeza. Outra coisa que ela fala, eu não vejo a minha vida sem ele. Será que ele também não vê a vida dele sem ela? Botou duas dúvidas grandes nela, hein? Pois é, e eu acredito que o casamento também tem critério, sabe? E acho que está indo tudo bem até aqui. Quando ela diz que não tem condição de se casar, de repente a vida financeira não está chegando junto, então apressar o casamento sem as certezas devidas e as condições devidas, você pode acabar trocando um problema de hoje por um problema de amanhã.
né? Então, é sobre isso que a gente quer falar. Eu penso que temos que tomar cuidado com essa pressa e também com a demora. Pastor Luciano Rezes, do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis, querido, muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor, pastor, adiantar o casamento para não cair em pecado é errado? Bom dia, J.R. Vargas, amados debatedores, os ouvintes queridos. Eu vou responder como a Bíblia diz. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, diz: se você for se abrasar, case-se. Melhor casar para não cair. Existe uma série de fatores, como a Léa já levantou alguns aqui que a gente vai debater, mas respondendo diretamente, adiantar casamento para cair biblicamente não é pecado. Pelo contrário, é um conselho bíblico. Agora, a gente precisa ver algumas questões que a gente vai ver no decorrer desse debate. Adiantar por adiantar não resolve. Não resolve. Tem que ter estrutura. Isso aí. Né? Pastor Samuel Silva, muito bom dia, pastor auxiliar da Igreja Batista Nova Jerusalém, cantor também da nossa MK. Muito bom dia, pastor. Que pensa o senhor, pastor, sobre esse assunto? Então, se eu tiver que dar uma palavra definitiva, se eu tiver que, né, escolher um lado do muro, a minha opinião é que a pessoa se case. Porque é melhor, como o pastor citou, se casar do que ficar brincando com seus próprios sentimentos. E quando eu falo de sentimento, digo de vontades, essa coisa toda da tentação. Mas é óbvio que a gente precisa ser equilibrado. E de repente, eu, por exemplo, namorei quase 5 anos com a Denise, né? E a gente não se via todo dia, principalmente mais perto do casamento, né? Eu tenho vários conselhos a dar para jovens. Eu, por exemplo, nunca namorei com a Denise, ou na minha casa, ou na casa dela, sem que meus pais estivessem presentes, ou sem que os pais dela estivessem presentes. Mas por quê? Porque você estava pensando besteira e tal? Não necessariamente, mas porque a gente precisa evitar a aparência do mal e, sobretudo, a gente é fraco, é falho. Então, cada um sabe também até onde pode aguentar. O bispo Jaime Coelho, da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, vou deixar para o senhor a pergunta mais fácil. Vamos lá. A questão é o seguinte, duas pessoas normais, sadias, em Léa, jovens, não é isso? Normais, jovens, sexo oposto, gostam das mesmas coisas, né? Vão aos mesmos lugares, tem prazer em encontrar, tá junto. Tem como não abrasar? Não tem como não, cara. Ué, então como é que faz? Fugir da aparência do mal. Sabe por quê, bispo? Porque eu vou, para acrescentar, tem uma parte 2. Eu falei, a mais fácil deixei pro senhor. A parte 2 é o seguinte, vamos supor que A e B, beleza, Léa? A e B, tá bom? A fica abrasado quando vê B. Mas A também fica abrasado quando vê C, quando vê D, quando vê E. Olha, curiosamente, B, entendeu? Que a outra é a menina do negócio, também fica abrasada quando vê M, quando vê N, quando vê O, quando vê P. É muita brasa aí. Muita brasa nessa brasa. Porque é o seguinte, quando as brasas se ajuntam, esse processo do abrasar bíblico precisa ser um pouquinho esclarecido. Porque dá a impressão de que é o seguinte, olha, sabe, e considerando a normalidade dos seres humanos. Sim, normal. E o que eu tenho ouvido aqui nesta mesa, quer dizer, qual é o que é o abrasar aí para não levar pessoas ao casamento prematuramente. Exatamente. Sim. Então, tá vendo, bispo? Foi simples? Simples. Pronto! Muito simples, ficou a parte mais fácil para mim, realmente. Bom dia, Jota, bom dia, debatedores, e bom dia, ouvintes, que eu acabei não os cumprimentando. Mas a verdade é que, eu queria primeiro dizer para quem estiver ouvindo, para os jovens que estiverem ouvindo, cara, ter desejo não é algo anormal, porque senão a pessoa pode pensar assim, tem alguma coisa acontecendo de errado comigo. Não, se você tem desejo, o desejo nos impulsiona, exatamente. Os desejos nos impulsionam, nos fazem viver, só que a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Graças a Deus, eu também tive uma experiência muito boa quanto a relacionamentos, viu o pastor falando aqui, Samuel, eu e a Mary, minha esposa, casamos virgens, né? Com 26 anos de idade eu consegui casar virgem, consegui levar até o fim, nascido e criado no Evangelho, se é que existe esse negócio, né? Mas assim,
tendo uma educação cristã, eu consegui segurar a onda até o final. Fácil, não foi não, cara. Porque exatamente, pessoas saudáveis vão ter desejos. Pessoas saudáveis, se não vigiarem, se não tiverem medidas protetivas, né? Medidas que vão proteger esse relacionamento, não vão conseguir segurar a onda. Uma hora a coisa fica difícil. Ó, aqui o ouvinte dizendo, casar apenas... eu não entendi, Lé, me ajuda aqui. Casar apenas pelo sexo é errado, até porque sabemos que depois de casado as coisas mudam de figura. É verdade. O que é mudou de figura? Tem muita gente... tudo bem. Tem muita gente... eu posso falar? Claro. Tem muita gente que casa porque o dia do casamento é glamuroso. A mulher quer um dia de princesa. Sonho, né? Tem gente que casa para realizar sonho. Tem gente que casa Fugir dos pais, né? Casa com o cara que mora no castelo, para poder né? ter liberdade. Casa para poder ter relação sexual. E eu penso que os motivos que os separam são os mesmos motivos que os levaram a se casar. Porque queria tanto ter sexo. Agora... tá fugindo do marido, né? Ou tá fugindo da esposa. Agora o sexo que conseguiu já não é o suficiente. Não é o suficiente. Então eu não sou a favor de adiantar o casamento por causa do sexo, porque senão vai se abrasar. Eu penso que aí vai ter que entrar o domínio próprio. Você ama a pessoa, você não quer se separar dela, mas não tem condição de se casar agora, meu filho, vamos procurar ter um critério de namoro. Não fica sozinho, né? Não dá essa oportunidade para a carne se abrasar demais. Vamos abrasar, jejuar, né? Vamos jejuar para crucificar a carne. Sabe por quê, pastor? Porque senão a pessoa casa hoje, mas se divorcia amanhã. Verdade. Desagradou a Deus porque teve relação sexual fora do casamento, vai desagradar a Deus amanhã com o divórcio. Participação dos nossos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp, o número é o 96803-8319, 96803-8319, agora são 11h17 no Rio. Ouvinte dizendo, olha, pastores, vejo muitos relacionamentos sendo destruídos devido às pessoas casarem muito cedo para não caírem em fornicação, e com o tempo veem que se precipitaram e acabaram se separando, e quando não se separaram, vivendo em adultério. Essa questão da precipitação por conta deste suposto abrasamento, tem gente que dá lugar à carne. Não sei se abrasamento é dar lugar à carne, dentro do conceito bíblico aí. Por causa de uma liberdade. É bom vocês explicarem isso aí para os nossos ouvintes, quer dizer, o senhor dá lugar à carne, se não abrasar, porque tem um problema. Não é isso? Agora, o que significa isso aí? O que significa essa estrutura que vocês disseram aqui? Para casar tem que ter estrutura. O que significa essa estrutura aí? Porque, JR, se você estiver do lado de uma pessoa que não tem brasa dentro de si, é melhor também nem casar. Porque a pior coisa é você estar do lado de uma pessoa que você tá com calor, né? Tá com aquele calor e a pessoa tá aquele calor, no refrigério. Muda de figura, né? Sabe? Deus que me livre. Tem muito casamento aí também que a pessoa é devagar quase parando, né? Sim. Eu tenho acompanhado alguns jovens e assim, eu percebo, e aí vale a pena a gente dar exemplo até para a pessoa conseguir visualizar a nossa informação. Que namora há 5 anos, 6 anos, 7 anos, como o pastor disse, cresceu dentro da igreja, né? E aí a gente percebe que porque eles são saudáveis, que eles estão correndo um perigo de queimar uma etapa, e não por uma maldade, por uma coisa premeditada, mas porque de fato eles são saudáveis. Nesse caso, eu acho que a condução para você acelerar o processo, ela é válida. Por exemplo, eu já vi gente que, não posso me casar porque eu não tenho todos os móveis de sala ainda. Aí eu me pergunto, pra que você precisa de móveis de sala na tua casa nos primeiros meses de casamento? Supõe-se que precisa de outro, até porque você nem precisa receber pessoas nos primeiros meses, né? Então eu falo muito sobre essa questão da gente não se a gente não colocar a nossa vida e o nosso casamento, o nosso futuro em risco por conta de alguns detalhes. Eu não tenho dinheiro para pagar o buffet, mas é aquela história, você gasta um dinheirão com o buffet e ainda vão falar mal do teu salgadinho e tal. Verdade. Então a gente precisa dar esse exemplo, porque pode ser que no caso dessa ouvinte,
o problema seja esse. Ela está perguntando se ela pode antecipar as coisas porque alguns detalhes ela ainda não conseguiu resolver. Agora, em contrapartida, é óbvio que a gente não pode simplesmente vamos casar porque eu tô querendo realmente ter a relação sexual e tal. E aí vamos. E ela diz, né, o que fazer quando já não conseguimos manter a pureza no relacionamento. Sexo não resolve. Então, tá claro que eu, né? Abrasar, sobremesa já veio. Pastor Samuel trouxe aqui, acredito que já uma declaração do que é abrasar biblicamente. Abrasar biblicamente não é você cada dia estar com uma ou sentir desejo por todo mundo. Abrasar biblicamente, a Bíblia trata de coisas coerentes, de coisas que são corretas. Então ele está tratando de relacionamento, que você está construindo um relacionamento para alcançar um objetivo. A gente não pode impedir um objetivo exatamente por circunstâncias que são bobas e tolas. Como a gente também não pode apressá-lo exatamente porque quer sexo. Até porque o sexo é uma ferramenta importante no casamento, mas não é a mais importante. É necessário que haja sexo no casamento, com toda certeza, para não ser tentado pelo diabo. O próprio apóstolo Paulo disse isso no capítulo 7, que eu estou usando como base. Agora, ninguém ache que um sexo vai segurar um casamento, porque não segura. Não. Pelo contrário, o casamento ele é estruturado ao longo do tempo. Vê se eu entendi. Quer dizer, a estrutura que vocês dizem que é necessário que exista para o casamento não é uma estrutura material. Não são os móveis. Você pode até ter os móveis. Agora, se você... Porque tem gente que quer ter o basicão do basicão. A gente fala assim, não precisa, mas é a pessoa que tem um basicão do basicão. Mas vocês estão dizendo, isso não é o mais importante. Não é. A festa, pelo que eu entendi aqui, da palavra, pelo menos do pastor Samuel, não sei se a Leia pensa da mesma forma, porque as meninas têm talvez uma perspectiva diferente em relação à festa, a festa não é o mais importante, né? Mas eles precisariam de uma base emocional e material. Na verdade... Vocês vivem dizendo para não casar, para não ficar morando com sogra, para não ficar morando com sogro. Vocês vivem dizendo isso aqui. Na verdade, isso tem que ser pensado muito. E você tá negando que falou? Não, eu falo, mas é a palavra de Deus. Tá dizendo homem, pai, que a Bíblia falou. Eu acho que cada um tem o seu limite. Eu conheço casais que se casaram e foram morar com a sogra porque essa era a solução e aí acabou dando certo. E aí depois de um tempo, aí comprou a sua casa e tal. Eu acho que cada um tem que respeitar o seu limite. Eu acho que a base tem que ser o limite que cada um tem. E esse limite ele não é baseado só numa questão material, mas sobretudo numa questão emocional, questão do convívio. Como é que eu vou conviver com a minha sogra? Eu penso igual a ela, não penso igual a ela? Tem que ter todo um investimento emocional, um investimento desde antes do casamento, já tem que se pensar sobre isso, já tem que se saber sobre a família, ficar sabendo sobre o que a família é, o que a família representa no outro, trabalhar de uma maneira completa. Até na última vez que nós tivemos aqui, Jota, você deu uma ideia de fazer um curso para namorado. Foi. E eu falei assim, vou botar isso lá na igreja, já comecei. Ei, ficou bom? Não, ainda não. Lá na igreja tem. Vai ficando bom ao longo do tempo. Vai ficar bom. Bom. Porque é uma grande ilusão também que as pessoas têm. O cara deu a ideia, foi bom não, foi horrível. Olha, ninguém foi. As pessoas acham que as relações vêm prontas, cara. As relações não vêm prontas. Tudo na vida vai sendo construído. As pessoas, de modo quase que geral, acham que namoro é só os afagos, os beijos, né? Enfim. Tá bom, Leia. Pensam que. Não incendeia, Maréia. Pensam que o namoro é isso. Mas namoro, eu acho que é bem mais do que isso, sabe? Você sabe o que é você conviver até que a morte os separe com uma pessoa que é totalmente oposta a você? Você não conhece essa pessoa, você não sabe do que ela é capaz, dos rompantes dela. E o namoro é para você ir, pelo menos, conhecendo o início dessa pessoa. Verdade. Porque a gente só vai conhecer mesmo depois que casa. Com certeza. Tem coisas no meu marido, JR, que eu estou conhecendo agora, com 30 anos de casado, com 26 anos de casado, estou conhecendo certas coisas no Sérgio agora. Então, namoro é mais para se conhecer. Essa condição financeira é necessário. A condição de se relacionar com as famílias também é muito importante. Verdade. Porque aí você casa e não deu para perceber que o homem é muito dependente da mãe e que ele vai estar o tempo inteiro na casa da mãe. E isso você não percebeu porque você casou rápido, porque queria ter relacionamento sexual. Agora, por causa da sogra, você não transa mais. Meu Deus.
Olha só, minha garganta até ficou ruim. Eu percebi. Pega aquele chá lá pra nós. Chá de maçã. 11h25. Aqui um ouvinte dizendo, gente, olha, conheci um jovem de uma igreja e a igreja dele pratica a corte. Ficamos um tempo orando, mas não deu certo. Ele namorou uma outra jovem da igreja dele, mas terminaram em 4 meses. Antes dele entrar em compromisso com essa jovem, eu pedi para ter uma outra oportunidade de tentarmos. Antes eu não dava muito crédito aos sentimentos dele, mas ele disse que tínhamos que deixar Deus responder. Só que ele entrou em um relacionamento e eu fiquei perdida. Ainda o amo e quero muito ter outra chance. Tenho orado e pedido a direção de Deus. Ouvi dizer que a oração se complementa com a ação. Será que eu devo dizer os meus sentimentos ou está muito recente? Ele terminou esse relacionamento há 2 semanas apenas. Diz a nosso ouvinte. Espero resposta. Mas eu não entendi. Ela está perguntando se ela deve dizer o sentimento. Pelo visto, ele já sabe que ela gosta dele. Ela né? disse que ela nunca deu crédito, né? Então, tá. aí ela deve ter, né, entendido que, na verdade, ela não acreditava nele. Mas ele disse que tem corte, mas, né? Cortou para um lado, agora tá esperando para dar uma corte diferente. Não tem nada de corte aí. É uma corte diferente. Tá tudo errado. Corte, não? A corte não tem nada a ver com isso. A corte, pelo contrário, a corte se separa por oração, você é acompanhado por pessoas, por mentores espirituais, discipuladores, dependendo da igreja, tem um nome. As relações são outras, né? São outras, é completamente diferente. E outra coisa, eu acho que ela não deve se abrir nem se aproximar agora, porque tá um negócio muito doido aí. Um relacionamento tá em outro, tá tudo muito rápido. Não, isso não é eu não sei se ele tem o mesmo sentimento por ela, até pelo fato dele ter ficado com uma, com outro, e é complicado. Na verdade, mas então a corte foi só pra ela, né? Pegando até que ela fala no início da pergunta que você fez. O problema do negócio de corte é saber quem é o bobo. Eu gostando de ver você com essa buscadilha. Tô gostando muito. É a mistura de café com chá. Pegando aquela fala do início que você falou que a pessoa fica abrasada com uma, com a outra e com a outra. Cara, uma pessoa que não tá certa de nada na vida não pode se relacionar. Ela tem que se guardar e se cuidar em Deus para depois estar pronta para entrar no relacionamento. Sabe o que eu vejo aqui, a participação dos nossos ouvintes aqui? Muita gente aqui dizendo, olha, é melhor esperar um pouquinho mais. Com certeza. E curioso, né? Porque naturalmente o solteiro vai dizer, mas quem está dizendo isso está casado. E deve ser mesmo, a maioria aqui talvez seja. Mas a maioria casada que está dizendo espera mais um pouquinho, deve ter alguma coisa que você solteiro não sabe, que ele casado já sabe. Então, às vezes, ao invés de ficar indignado porque um casado está dizendo espera, para pensar que o casado deve saber de alguma coisa que você solteiro ainda não sabe. E talvez seja melhor esperar, para poder ter as condições aqui básicas, apontadas, o equilíbrio emocional, a identificação e unidade espiritual para partir para um relacionamento que você quer que seja para a vida toda. Porque a pergunta que faz ao final é como ter a certeza de que teremos um casamento abençoado e feliz. Não dá para ter essa certeza, né? Não tem como você ter essa certeza. Até porque a gente tem que entender qual é o sinônimo de felicidade que essa pessoa carrega no interior dela, porque tem gente que pensa que algumas coisas são felicidades e não tem nada a ver com felicidade. Tem gente que vive de ilusão, né, pastor? Tem mas gente você que também não pode ter essa certeza toda. Tem gente que só tá feliz quando pode comprar, tem gente que só tá feliz quando pode ter, quando pode almejar algumas coisas, e tem momentos quando tudo dá certo. Geralmente é o tem contrário. Alguns momentos na nossa vida que às vezes a gente não pode. Jaime, tem casais que casaram os 2 virgens, os 2 na igreja, e o casamento não deu certo, porque perceberam incompatibilidades no decorrer do casamento e não tiveram forças para poder permanecer. Então, a gente tem que fazer pelo menos o que a gente sabe que deve fazer e estar em oração, porque casamento para se manter de pé, precisa ter oração. Os 2 precisam orar juntos. Quando há incompatibilidade, discórdia, tem que orar junto. O que se investe na relação é que vai resultar. Eu acho que também está todo mundo muito preocupado com a certeza da felicidade e está se esquecendo de se preocupar com a importância da responsabilidade. A pastora Leia falou, é para a vida toda, né? A aliança é algo muito sério, né? Eu estava meditando hoje pela manhã e Josué capítulo 9 nos mostra a aliança feita entre o povo de Israel e os Beonitas, né? Que foi uma aliança feita de maneira precipitada. Verdade. E aí deu um problema sério lá na frente, porque Josué acaba fazendo aliança com o povo e aí ele não pode de maneira nenhuma
nenhuma atingir esse povo, mas quando chega os dias de Saul acaba atingindo esse povo, e aí uma fome se instala em Israel. Quer dizer, aí quando Davi vai orar, o Senhor diz, é porque vocês estão fazendo mal ao povo. Nossa, que vocês estabeleceram aliança. Muito a sério. Então, assim, o casamento é muito mais sério do que a gente imagina. Eu acho que esse tempo de espera, ele é fundamental por conta dessa responsabilidade que a gente tem, né? Agora, em contrapartida, eu não posso também deixar com que essa seja a única verdade aqui na mesa, porque eu percebo também pessoas que estão elevando demais o seu nível de exigência, e aí é debate para um outro dia, mas até na escolha da pessoa, entendeu? E depois, no momento em se casar, e aí vai protelando, e não escolhe ninguém, e escolhe, mas não casa. Pronto, né, Samuel? E aí é um problema. Mas, Samuel, não é o perfil do e-mail. Que a gente percebe aqui que ela ama o namorado, ela não consegue se imaginar sem ele. Parece que no e-mail o problema é só o sexo. Aqui é o sexo e a falta de condição, que a gente não sabe até que ponto. Versus a falta de essa falta de condição, de fato, é condicionada, porque para uns a falta de condição é porque, como já foi falado, não tem uma casa com tudo, não tem 2 carros zero na garagem, não pode pagar uma boa escola. Mas pode ser o contrário também. Pode ser que você não tenha condição de pagar um aluguel. Essa menina poderia trabalhar de muito importante era estabelecer os limites dentro dessa relação. Exatamente. Porque a Bíblia vai nos ensinar coisas, por exemplo, que vai nos ajudar a ter equilíbrio nas nossas relações. O solteiro cuida das coisas do Senhor. O casado cuida das coisas de casado. Tem gente que tá noivo vivendo quase como casado. Tem gente que tá namorado já vivendo quase como casado. As coisas estão se misturando, os tempos estão se antecipando e toda a bênção antecipada vira maldição. Eu recebi um e-mail, JR, toda vez que eu venho ao debate, eu coloco no meu Facebook, no meu Instagram, que é exatamente para as pessoas me darem também opiniões e eu fechar a minha. Então teve um rapaz que disse para mim, eu estou aqui na mesa com 3 pastores além de mim e eu tenho um pensamento, não sei se eles vão concordar. Existem igrejas cujos casais que estão namorando têm prazo dado pelo pastor para se casar. Você tem 1 ano para preparar o casamento para casar. E eu acho que pastor não tem condição. Isso aí não tem nada a ver. Não tem autorização. Sabe qual é o nome disso? Olha, eu vou dizer eu vou deixar bem claro aqui, porque eu sei muito bem quais são as igrejas e alguns pastores que fazem isso. Pegam os casais e falam, você tem um prazo para se casar. A pessoa casa, não sabe nem se ama direito, não sabe se está na... O pastor acha que está se livrando de um problema, vai gerar outro lá na frente. Com certeza. Então, cuidado, minha gente, não deixa ninguém determinar o dia do seu casamento. É você com o seu namorado e com o Senhor. O único que tem poder para determinar sobre a vida de alguém é Deus. Mais ninguém. A gente orienta, a gente discipula, a gente ensina, a gente ministra o que Deus manda, mas nem fazendo isso cabe a nós determinar qualquer coisa sobre a vida de alguém. O nosso papel é aconselhar, né, pastor? A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então a gente ouve o conselho do pai, da mãe. Eu, por exemplo, para me casar, ouvi meu pai, ouvi minha mãe, ouvi meu sogro, ouvi minha sogra, né? Por um acaso meu pai é meu pastor, mas ouviria o meu pastor se não fosse meu pai. Eu analisei nossas condições financeiras, analisei tudo, né? De opiniões, ok, a gente decidiu, mas é óbvio que quem decide E é óbvio casal. Também que você é quase que uma exceção, né? Você faz parte de um grupo, Samuel, e eu amo a sua família, eu sou da sua família, né? Porque nós somos da mesma igreja. Mas você faz parte de um grupo de exceção. Porque a maioria não quer ouvir ninguém. Exatamente. Isso aí. Ninguém quer ouvir ninguém. As pessoas estão atrás de alguém que concorde com ela, né? Aí ela se satisfaz. Um rapaz chegou para mim lá no gabinete, ele é namorado, e ele disse, eu estou dividido entre a minha família e o meu amor. Minha família não é a favor, mas eu amo essa mulher. E eu vou decidir aqui, entre a família e o amor, eu fico com o amor. Mas não demorou 2 meses. Casaram, se separaram. Exatamente, é o problema. Porque a família tá vendo o que ele não tá vendo. Exatamente. Até de relacionamento. E não tem como você ter um casamento, como você já até falou no início aqui, essa é uma das coisas que todo casamento que eu ministro, eu bato. Não tem como tirar isso. Os relacionamentos familiares. Se não houver como um acordo entre as famílias, se não houver relacionamento, esse casamento tá completamente fadado ao fracasso. Então não se pode, pelo que eu estou observando, adiantar o casamento, porque se adiantar ele poderá estar verde. Se está verde é porque não está maduro.
Se não está maduro é porque não está no ponto. Agora, se você nunca viu fruta no pé, só na caixinha, não dá para entender esse tipo de linguagem bem da agricultura que eventualmente a Bíblia nos traz e nos mostra questões sobre esse assunto. Mas adiantar um casamento porque está havendo um abrasamento talvez seja resolver o resultado de um problema e não a causa dele. Sim. Porque está havendo o abrasamento além do normal. Exatamente isso. O isso normal, o normal. Agora, o além do normal, mas segura a onda, bicho. E é isso que tem que ser enfrentado e trabalhado. Não é isso? Quer dizer, olha a causa disso. O que está gerando isso aí? Por que você está aí do jeito que você está? Por que você, irmã, está do jeito que você está? Por que você já não pensa mais na estrutura que vocês pensaram anteriormente? Por que aquele sonho da construção de alguma coisa sólida aí de você já foi por água abaixo? Não é porque nós descobrimos que o mais importante não é isso? Será que é realmente isso que está acontecendo? Ou não se consegue mais pensar quando chega num nível de abrasamento muito intenso? Ou seja, um nível de abrasamento grande impede a capacidade das pessoas pensarem. Se elas deixarem de pensar, elas não ouvirão os outros, tampouco perceberão as indicações e as orientações da palavra de Deus. Se não estão conseguindo mais manter a pureza no relacionamento, está na hora de mudar o critério de namoro, né? Procura não ficar sozinhos para não ter um abrasamento maior. São 11h36 aqui no Rio. Um quarto dos aposentados no Brasil continuam ativos no mercado de trabalho, número que cresce gradualmente desde 2011, de acordo com o IBGE. Esse dado divide opiniões de especialistas. Para alguns é positivo, uma vez que os mais velhos são a fatia com melhor qualificação e mais experiência da sociedade. Outros acreditam que o mercado precisa dos jovens no mercado, né? Já que a economia é dinâmica, o emprego muda e as funções se transformam. Com qual das opiniões dos especialistas você está de acordo? Manter aposentados em suas funções de trabalho ou apenas jovens no mercado? A Bíblia aponta por várias vezes a honra que se deve dar aos mais velhos. Você costuma se sentar para aprender com a experiência daqueles que têm mais estrada que você? Por outro lado, você, como mais velho, costuma dividir seu conhecimento e sabedoria com os mais jovens? A passagem de Provérbios 20:29 destaca que a beleza dos idosos é a experiência, representada no texto pelos cabelos brancos, chamados de cãs, não é isso? Jevaé o quê? Não, gente, é isso. Diante disso, como devemos lidar com os mais experientes? Eu acho que, deixa eu começar aqui, vamos ter que dividir o microfone. Uma coisa é ficar mais velho, outra coisa é se tornar obsoleto, né? E as pessoas confundem muito isso, então acabam inutilizando o idoso, achando que ele não tem mais nada para oferecer. A gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Agora, também é verdade que a gente tem que entender que quanto mais pessoas idosas se mantêm no mercado, menos vagas de trabalho vai ter para os novos ingressarem na sua carreira. E isso pode gerar um problema no futuro também. Então, eu acho que tem que se sentar, o governo tem que se sentar para resolver isso de uma maneira inteligente, onde os velhos sejam honrados, não sejam tratados como obsoletos, mas ao mesmo tempo não se impeça as vagas que os novos possam chegar e ocupar. Olha, bem, nós somos pastores e inevitavelmente a gente acaba indo para a Bíblia, né? Para buscar alguma informação. Eu estava esses dias meditando na experiência vivida por João Batista. João Batista foi um cara espetacular, porque ele foi para o deserto e ele preparou o caminho para a chegada de Cristo. Mas em momento nenhum da Bíblia a gente vê João Batista seguindo a Jesus. Depois que ele anuncia, depois que Jesus é batizado, parece que João Batista se afasta. A impressão que me dá, a Bíblia não fala sobre isso, mas a impressão que me dá é que João Batista, ele é de uma outra geração e de um outro pensamento. A roupa de João Batista não é igual à roupa de Jesus. Eu acho que João Batista jamais aceitaria um fariseu entrando na sua casa. João Batista jamais comeria com Zaqueu. Então ele preferiu talvez se afastar. E aí o Espírito Santo me trouxe a revelação dessa coisa do choque de geração.
de gente que não aceita o outro, porque o outro tem um pensamento um pouco diferente. Nesse caso aqui, eu acho fundamental a união da juventude com a experiência. E cabe ao gestor, né? E aí vamos trazer para a igreja, cabe ao pastor, por exemplo, a boa administração disso. Eu não vou roubar o espaço do jovem, mas eu também não vou perder a experiência do idoso, porque eu acho que um vai somar muito com o outro, né? Porque parece que tem que ser taxativo. Ou a gente fecha a porta para os jovens, ou a gente fecha a porta para os idosos. Eu acho que a gente pode estabelecer algumas cotas e tal. Por exemplo, na minha igreja, o meu pai tem mais do que o dobro da minha idade, é meu pastor, e eu tô ali numa parceria com ele, e eu trago ideias novas para ele acata, e às vezes ele vem com um tradicionalismo e eu acato, e a gente vai tocando, e eu acho que é assim em todas as áreas. No mercado de trabalho, companheiros, muitas vezes a pessoa quer se aposentar, porque o sujeito trabalhou a vida toda. Ele tem direito a passear, a viajar, assim, agora eu vou desfrutar. Mas quando ele pensa assim, vou desfrutar, o dinheiro que entra da sua aposentadoria, que ele pagou, o sujeito pagou a aposentadoria dele. Se somar o que ele deu de dinheiro ao longo da sua vida enquanto profissional, o que ele recebe depois é uma mixaria. Por outro lado, o governo chega e diz assim, mas peraí, gente, tem mais aposentados que nós já tivemos na história. Nós não estamos arrecadando o suficiente para manter os aposentados. A Previdência vai bater, vai acabar. Então você tem essas coisas todas. O mercado às vezes exige a experiência. O jovem não tem e não vai ter se não for dada a ele a oportunidade de ter a experiência. Olha quanto conflito nós temos. Então, JR, a Bíblia chama atenção sobre ouvir os mais velhos. Na verdade, chama até e exorta os mais velhos a aconselhar os mais jovens, tanto as mulheres quanto os homens. Só que você tocou num ponto que é muito complicado no Brasil. Pelo contrário, hoje, do que a gente imagina e que a gente está debatendo aqui, hoje o Congresso Nacional estão tentando aumentar a maioridade no que diz respeito à aposentadoria e ao mesmo tempo diminuir a aposentadoria de quem já está aposentado. Então tá uma guerra e, por outro lado, existe aposentado que nem recebe mais. O governo do estado, por exemplo, está quebrado, não está pagando os aposentados. Então é muito difícil você simplesmente dizer que os aposentados, eles têm que agora descansar em casa, uma vez que o cara não consegue comprar nenhum remédio dele. Não consegue, não dá conta. Não dá conta. Não dá conta. Para passear não dá, nem para ficar em casa para tomar o remédio dele não dá. Mesmo recebendo, porque o dinheiro que ele recebe é muito inferior ao dinheiro que ele recebia anteriormente. Então é um sofrimento, minha gente. É um dilema, viu? É um sofrimento. Tem que ter uma galera pensando nisso. Eu acho que tem que ter boa vontade, né? As pessoas, elas querem ir pelo caminho mais fácil. De repente, o mais fácil é fechar a porta para os jovens e deixar os idosos. Ou então, mandar os idosos embora e abrir a porta para os jovens. Eu acho que com boa vontade a gente consegue encaixar todo mundo, né? Ou ampliar, né? Exatamente. O ouvinte dizendo aqui, Lém, olha, meu sogro é aposentado, a conta de luz dele vem R$200 por mês. Só de remédio, ele gasta 300, já são 500. Ele ganha 880. Tem um remédio da minha mãe que são R$500. E não come, aí toma o remédio, não come, paga a conta de luz e não come. Exatamente. E aí eu, empresário, abro mão desse senhor, porque ele é aposentado, quando na verdade se ele tivesse contratado na minha empresa, ele teria vários atalhos para resolver problemas que talvez um jovem ia ficar dando volta. Não, mas aí, pastor Samuel, o que está acontecendo é exatamente o inverso. Eu sou empresário, então pode te falar isso. Na verdade, o que está acontecendo? As empresas estão fazendo acordo com os mais velhos, para quê? Para diminuir o custo e trazer mais experiência. E aí ele pega um jovenzinho, ele faz um trabalho agregado com esse mais velho, pagando os dois bem mais baixo. Isso não é o ideal, porque isso impede o mais jovem de crescer na sua carreira e impede o mais velho de descansar como tinha que descansar. Isso não é um problema tão simples de resolver. É complexo aqui, ouvinte dizendo, eu concordo com a opinião aí de vocês sobre os idosos, que muitas vezes esses idosos voltam ao mercado porque eles têm que ajudar os filhos. E ajudar os netos. Você junta os dois assuntos, a menina e o camarada, eles engravidaram, aí o camarada pulou fora, vazou, entendeu? Vazou, a menina ficou com a criança e quem tem que tomar conta da criança é a mãe da menina, e quem tem que sustentar a criança, a mãe da menina
E a mulher dele e os 15 filhos é o marido que aposentou, tem que retornar pro mercado. Tem sido a base de muitas personalidades hoje. Entendeu? Olha, porque deveriam honrar o pai e a mãe, né? Não dá trabalho. O negócio tá brincadeira não, minha gente, né? Muita gente com essa dificuldade, e esse é um tema que você vai pensando nele no mercado de trabalho especificamente, porque afinal de contas nós somos crentes, mas a gente paga a conta, não paga não? Alguém não, a sua conta vai para outra casa, pastor? Não, vai para sua casa mesmo? Não erra não? Eu até também não, é interessante. Até pensei em mudar o endereço. A fatura chega, uma hora ou outra a fatura chega. Então não tem jeito, entendeu? As pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que comer, mas é interessante como nós observamos também que dentro do campo das próprias igrejas, os mais velhos muitas vezes são encostados. É isso aí. Vão deixar de lado, olha, porque eles reclamam que o som tá alto, entendeu? Às vezes o som tá alto. Às vezes tá alto mesmo, né? Entendeu? Às vezes que a música é ruim. Não, mas eu vou falar uma coisa. Tem música é ruim mesmo. Eu acho que com os mais idosos é uma questão de descobrir qual é o estilo de música que eles gostam. Porque quando a galera mais jovem toca um pop rock, eles botam a mão no ouvido. Mas quando é um forrozinho, aí eles dançam que é uma maravilha. Então vamos de forró em cima dele. Como igreja é um lugar onde as portas têm que estar abertas para todos, então tem que ter ontem, por exemplo, no fechamento da Conferência dos Homens, o grupo de pagode da igreja tocou. Isso aí, vamos administrar tudo e aproveitar todos os talentos, né? Certo, então quer dizer, a solução é tocar pagode e forró. Não, mas tem que ter o pop rock também, porque senão a galera joga e vai embora. O negócio é juntar. Eu quero fechar o assunto. Todo assunto eu fecho, tem que fechar, não tem que fechar para o ouvinte não ficar em dúvida. Não, tem que tocar tudo, tem que tocar tudo. Leinha, ajuda aí, Leinha. Juntar a experiência com o dinamismo, porque deixar um culto somente dirigido por pessoas idosas, só as pessoas idosas vão ficar ali, né? O jovem atrai os idosos, mas idosos não atraem os velhos. Exatamente. A relação tem que ser os idosos não atraem os jovens. Todo mundo oferece, todo mundo tem alguma coisa a oferecer. Todo mundo. Gente, lá na minha igreja não tem esse negócio de o jovem que manda, porque eu conheço igrejas que quem manda são os jovens. Se o jovem não gostar, aquele trabalho não é feito. Para com isso. Não, a nossa gestão tem que ser inteligente, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito vai ser derramado e as coisas vão ser invertidas, porque os jovens vão ter visão e os velhos vão voltar a sonhar. Então, se a gente tem uma boa administração, a gente consegue encaixar todo mundo para trabalhar. O interessante é que lá na igreja, a verdade é que a força da igreja, até biblicamente falando, são os jovens, né? Os jovens são fortes, eles encaram tudo como dinâmicos, um trator, né? E assim, no Ministério de Louvor, a gente tem tanto o Ministério de Louvor da igreja principal, quanto o Ministério Jovem, para trabalhar específico, mas a grande maioria é jovem, né? Essa que é a realidade. E aí eu tava outro dia assistindo o culto, eu falei, Jesus, eu não conheço nenhuma música que eles estão cantando, eu não entendo nada, se eu não ler a letra, eu não canto. Aí eu falei, vou pedir algumas coisas, mas ainda assim faz o vídeo de mercador. Então eu gosto de ministrar também, comecei a subir para ministrar com eles. E quando fui lá no fundo do baú, forró e pagode, não foi? Olha aí. Ele queria chegar nisso. Infelizmente eu não sei cantar forró nem pagode, não pelo sentido da cantoria em si, mas pelo sentido de conhecer letra. E eu fui buscando letras de lá de trás, e aí os músicos me olhavam, eu falei, filho, você toca, vem comigo. E comecei, sabe o que aconteceu? Eu comecei a mesclar a igreja, e hoje eles entenderam. Hoje eles estão fazendo um mescla, entendendo? Eles estão mesclando as coisas, porque de fato a igreja, ela precisa ser congregacional. Exatamente. Bom, vamos então tentar reduzir aqui algumas frases, não é? Toda essa história do pastor Luciano agora, trazendo aí a sua experiência como homem experiente, né? Um homem idoso. Ah, Jesus dá conta. Bom, o fato é o seguinte, que infelizmente, o Brasil não se preparou para cuidar dos aposentados. Nós temos um país de dimensões continentais. O nosso país é incomparável, é difícil comparar. Você pode comparar com um país que tenha o mesmo número de trabalhadores ou de habitantes que o nosso, ou que tenha mais, ou que tenha igual, ou um pouco menos. Comparar com um paizinho pequenininho, que tem as pessoas têm tudo, é injusto. É injusto. Nós temos que ter cuidado porque nós vivemos dentro de uma cultura consumista. A gente ganha para comprar. Quando você passa a vida inteira ganhando para comprar, você nunca guarda. Se você confiar tão somente na aposentadoria oficial,
você poderá ter graves problemas na sua vida no futuro, especialmente na questão de saúde. A gente só fala de remédio, um custa 500, custa 300, é o que mais assusta a gente. Então, quando você observa isso e pensa, espera aí, se eu tiver aqui uma previdência privada, se eu tiver um dinheirinho que eu vou investir em alguma coisa que vai render, mesmo que seja uma mixaria, isso vai acontecer, vai me ajudar no futuro. Poderia ter dado um suporte. Mais suave, né? Entretanto, nem todo mundo pode fazer isso, porque a despesa é maior do que o que ele ganha. É nesse aspecto que muitas vezes nós poderíamos fazer um pouco mais, enquanto igreja, inclusive. Porque é normal que a gente tenha atividades voltadas para uma faixa etária específica, qualquer faixa. Mas talvez falte esse tipo de orientação que não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade da igreja. A igreja não tem que falar de economia especificamente, ela tem outros, ela pode também falar sobre esse assunto, mas não é o foco dela. Mas se trabalhássemos isso, se nós tivéssemos um país com mais consciência disso, nós evitaríamos uma série de problemas que desgastam famílias inteiras, relacionamentos, saúde. A pessoa acaba adoecendo muito mais cedo porque ela fica desesperada. O que a gente tem de gente com ansiedade, com medo, com problemas gravíssimos não tratados porque não tem condições, não é fácil. Sim. Então observe bem, você que é empresário, veja as oportunidades que existem aí para os mais idosos, para os mais experiente, não chuta o balde tão cedo, jovem, não faz campanha contra o velhinho. Tem gente que tem um aniversário na empresa, não tem isso? Aniversário, o pessoal vai comemorar, em vez de cantar parabéns para você, canta está na hora de apagar a velhinha. Entendeu? E a velhinha... Já sabe quem é, né? Bom... Conquistou meu coração. 93 FM. Olha aí, minha gente, um vídeo, olha que coisa impressionante, um vídeo mostra o momento chocante que uma garotinha, quem fez esse texto aqui, o momento chocante, aí, pastor Luciano, é do seu grupo lá, do pessoal, hein, pastor Samuel, é da turma do pagode chocante lá, né? Não, chocante, né? Mostra um momento chocante em que uma garotinha de 2 anos se desespera ao lado da mãe, caída no corredor dos brinquedos, identificada como Mindy, é o nome da mãe, né? A mulher de 36 anos sofreu uma overdose pelo uso de drogas. Ela foi rapidamente medicada e sobreviveu. Os policiais encontraram drogas na bolsa de fraldas da mãe. Na bolsa de fraldas que a mãe levava para a filhinha. Ela deve ser processada por crime de abuso infantil. A menininha foi levada em custódia pelo Departamento de Crianças e Famílias. Você acredita que tirar a guarda da mãe é uma solução para livrar essa menina das atrocidades comuns aos viciados? Cuidar dos filhos é um ministério que, segundo a Bíblia, exige grande responsabilidade, mas nem todos estão prontos para executá-lo. O que fazer nesses casos? Assim, JR, a gente trata com muitos viciados na igreja, né? Todas as igrejas recebem muitos viciados, todas as igrejas têm muitos eis isso, eis aquilo. Simplesmente arrancar por si não resolve. Na verdade, existe gente que é viciada, mas é um excelente pai, uma excelente mãe, mas ele não consegue se livrar. A contrapartida que existe gente que, de fato, se deixar os filhos com eles, vão morrer, não vão viver. Esse também é um outro debate muito complexo, que, ao meu ver, tem que ter intervenção do Estado, infelizmente, mas não pode ser uma intervenção simplesmente coercitiva no sentido de punição, mas no sentido de ajuda. Eu acho que tirar uma criança de uma família e dar para uma outra família por si só não resolve. Eu acho que o Estado precisa cuidar da pessoa, tratar a pessoa e fazer junto ao tratamento o acompanhamento desse relacionamento, porque há um vínculo emocional nisso, e esse vínculo emocional pode ser usado a favor de uma restauração, mas é um assunto muito, mas muito complicado. Eu vou dar um spoiler aqui, né, de um filme, acho que é do Rock.
tem. Rock, mas é novo. Não, mas é um novo. É que tem Rock velho. 25. Você viu 1, 2, 3. Eu já tô vendo 25. Pastor Samuel tentando dar uma saidinha, né? Não, esse filme acho que saiu no ano passado. Aí, ó. Eu acho que esse filme saiu no ano passado. Ele conta a história de um campeão. Do Rock falando que gostava de pagode e forró na igreja. Tá vendo? Mas esse filme conta a história de um pugilista, um campeão, mas ele é viciado e tal. E aí a mulher dele morre. Nem chama de rock esse filme. Não chama de rock, é um outro nome, né? Mas é com o Stallone, né? Moisés. Forró. Forró. Não, Moisés muito bom esse filme. Esse filme é novo, gente. Vale a pena vocês assistirem. Mas o fato é que tiram a filha dele, levam ela pra um abrigo e tal. E ele tem direito de visitar a filha, acho que uma vez por mês e tal, mas ele não pode tirar ela de lá enquanto ele não provar que ele de fato está tratado e está reestabelecido financeiramente, aquela coisa toda. Eu acho assim, tirar o direito da mãe de ser mãe, ninguém pode. Agora, preservar a criança enquanto essa mãe não estiver tratada, para mim é o direito dela. Mas o que tem que tomar cuidado é de não isolar, Samuel. Porque assim, dar o tratamento, mas isolar e não ter contato algum... Não, então, é por isso que eu dei o exemplo desse filme, porque existia um contato mensal. A tua fala, para que possa ter contato, para que o vínculo não seja quebrado. Porque senão vai ficar faltando alguma coisa ali. Não, vai ficar uma lacuna na história desse bebê. E que ninguém vai conseguir suprir. Eu acho que faz parte do tratamento, inclusive, para a criança e para a mãe, a aproximação. Sim. E você vê que aqui a criança foi levada em custódia, né? E a mãe não se sabe o que aconteceu dela. Agora, deixar essa criança com a mãe também seria um perigo. Porque essa criança aqui, ela tá num mercado, numa loja, né? E ela tá sozinha, porque a mãe caiu. Imagina você tá na rua. A verdade é que aquilo que a gente às vezes não está disposto a responder, aquilo que a gente às vezes não está disposto a ajudar, aquilo que a gente às vezes não está disposto a resolver, a gente pune. A gente vai lá e faz o que fazia antigamente, dá eletrochoque, pô. É isso aí. Agora não sabe o trauma que fica essa criança por ter sido arrancada da mãe assim. Agora, o pastor falou que trata, né, com viciados e tal. Também tem aquele que não quer o tratamento. É isso aí. Então, assim, você separa a filha da mãe para tratar ambas. Aí você vai tratar, lógico, o foco é a mãe. Só que tem mãe que não quer ser tratada. E aí, infelizmente, você tem que dar uma outra educação à criança e quase que dizer, ó, sua mãe não quis. Né? Nesse aspecto, o quanto é importante o Estado ele despertar o quanto a igreja é um fator primordial em junção de forças com ele, porque como a igreja desempenha um papel poderoso nesse aspecto? Existem igrejas que eu conheço que fazem um trabalho maravilhoso que eu sequer consigo chegar perto do que eles fazem. Em casos como esse, de dar suporte dentro de casa, de colocar um mentor dentro de casa ajudando, de trazer gente da família para dar suporte, para estar perto até que essa pessoa esteja liberta. Eu acho que a gente precisa ter um olhar um pouco mais voltado para a igreja em si, não só a igreja evangélica, não. Aqui não é papo cristão, é um papo social. E a gente precisa dar alicerce a quem de fato tem condição de fazer, coisa que hoje, infelizmente, não se faz. 11h57, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR. Vamos lá, você conhece casais que adiantaram o casamento para não cair em pecado? 79% dos ouvintes disseram. Esse adiantado é a hora, não? Na hora, o tempo, o mês, tá o ano. Muito bem. 11h57 aqui no Rio de Janeiro. Muito bom estar com você aqui na nossa melhor. Olha aí, recado, hein? Cuidado, meu irmão, com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Cuidado, minha irmã, com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Vai estar no próximo CD da Leinha Mendonça. Vai ter uma participação especial do pastor Samuel. Essa letra eu fiz num momento de muita inspiração. Né? Cuidado, meu irmão, com a panela. Não é, Leinha? Fala pra mim. Olha, JR faz parte do grupo dos anciãos. Eita, olha, chamo de Leinha. Olha, ainda recebo essa palavra no final do programa. Você sabe que eu te amo. Você sabe que eu fui chamado e ofendido aqui, bem que não seja ofensa, né? Mas porque não sou esse velho todo. Querido. Mas se você pegar a tradução da Bíblia, tem o sobrenome do J.R. Vargas lá. Verdade. Isso na época de Moisés, quando foi gravado na pedra. É por aí. Ouvinte, olha a foto. Dá uma olhadinha na foto e faz a sua avaliação. Mas o
pastor Luciano tá muito bem, mas tá muito bem pra idade dele, né? Pelo amor de Deus, minha gente. Pra idade dele. Vamos orar, minha gente, vamos orar. Essa é a alegria do convívio, a amizade faz parte aqui da festa. E é tão bom quando você tem amigos e pode reconhecê-los, pode celebrar a vida com muita alegria. Tem tanta gente triste e solitária, meu Deus do céu. Pelo menos você tem aqui no debate também um tempo além da instrução espiritual, também um tempo de alegria na presença do Senhor. Leinha vai orar conosco, todos os temas diante de Deus em oração, lembrando sempre da cura dos enfermos e o consolo aos corações enlutados. Senhor nosso Deus, nesta manhã falamos sobre as precipitações e que nós tenhamos o controle, o domínio, a direção, o norte do Espírito Santo. Porque quando Ele está no centro das nossas vidas, então nós fazemos as coisas da maneira correta. Toma o povo que nos ouve hoje e que todos possam ser orientados pelo Teu Espírito. Toma os enlutados, os sofridos, toma os lares, as famílias e que tenhamos um dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.